Olá pessoal, estamos dando continuidade na disciplina de arquitetura de software e nesta aula vamos falar sobre padrões de projetos criacionais, ok? Um dos mais complexos, talvez, aqui da aula de hoje é esse Abstractor Factory, no sentido de que o Abstractor Factory, veja, ele também é do tipo criacional, que é a sequência que eu estou trabalhando com vocês. O propósito dele é fornecer uma interface para a criação de famílias de objetos relacionados ou dependentes, sem expor suas classes concretas. Então, eu diria para vocês assim, esse modelo ele é muito parecido com o Factor Method, só que a diferença é que ele se propõe a ter uma fábrica para a criação de fábricas. Veja que Abstract Factory aqui é uma interface ou uma classe abstrata que ajuda-me a criar diferentes fábricas. Então eu tenho a fábrica concreta 1, a fábrica concreta 2. Então eu posso ter variações inclusive na quantidade de fábricas, tá certo? E aí na hora que eu for atender ao cliente lá, gerar um produto para o cliente pode ter o produto A e o produto B. Mas ele só tem acesso às interfaces. Ó. Pode ver que ele tem aqui, ele visualiza a parte em itálico, né, que são apenas as interfaces de Abstract Produto A e Abstract Produto B. Embora existam os objetos concretos, que é o produto A2, produto A1 e A2, o cliente não tem acesso, ele não visualiza esses produtos. Assim como é o caso do produto B. Existem os produtos concretos, que é o produto B1 e o produto B2, mas o cliente não vê isso, ele só vê os produtos abstratos. Então, o objetivo da fábrica abstrata, ou Abstract Factory, é isolar do cliente, para que ele não tenha conhecimento nem de quem é a fábrica, que não interessa para ele, nem mesmo qual é a implementação dos produtos, somente as interfaces. E mesmo assim, ele conseguir visualizar o produto, o resultado de tudo que está acontecendo por trás, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora este outro exemplo, né, que é o Abstract Factory, e ele tem várias classes, mas o cliente é a classe programa, né, que está usando ele, nem percebe, nem sabe da existência desses objetos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora no padrão Abstract Factory lá no Eclipse. Então aqui, retornando para olhar os nossos projetos, nós vamos olhar agora o Abstract Factory. Então o Abstract Factory, diferente do Factor Method, ele tem como objetivo isolar tanto a percepção dos objetos de domínio, para que o cliente, que no caso aqui é o Pizzaria App, para que ele não conheça as classes de domínio e, ao mesmo tempo, criar aqui as factories e ter uma fábrica de factories, inclusive uma fábrica de fábricas, né? Então, é uma abstração bem interessante, mas que envolve um conjunto de objetos para você entender isso tudo. Então, vamos começar entendendo primeiro a hierarquia de como está aqui nossas classes de domínio, que representam lá os produtos, né? Os produtos que esse projeto está lidando. Então, a gente começa aqui com a definição de uma classe abstrata, pode ver que é uma classe abstrata que representa a pizza, né? Então, a pizza, por ser abstrata, ela não pode ser instanciada, ela é um objeto de um nível mais ou menos genérico, tá certo? Agora, a pizza vai ter aqui sabor, eu criei aqui alguns enums aqui para dizer quais são os sabores da pizza. Ela vai ter nome, vai ter a massa, vai ter o molho, vai ter as coberturas. E aqui está todas as informações, quando está preparando uma pizza, assando, cortando, embalando, e quando a pizza está pronta e vai para a entrega. Então no toString aqui eu já coloquei essa opção. Só que esta é uma classe abstrata. A gente poderia até colocar assim, deixar o public primeiro e colocar aqui abstract primeiro, depois aqui. Então, ficou aqui uma pizza que é uma classe abstrata.
Como ela é abstrata, ela precisa ser implementada por outras classes para que possa ser utilizada. E aí nós temos as implementações de pizza, nós temos a pizza de calabresa, a pizza de pepperoni, pizza de queijo. Então são alguns tipos de pizza que implementam aquela pizza abstrata. Então se eu pegar aqui a pizza de queijo, ela estende pizza e aí ela diz lá, pizza de queijo, é feita de queijo, de massa normal, de molho marinara, mussarela fresca e parmesão. Se eu pegar aqui a pizza de pepperoni, ela também extende de pizza e cria aqui os atributos da pizza de pepperoni. E eu fiz questão de criar aqui a pizza de calabresa com algumas variações. Então eu tenho a pizza de calabresa do centro, já vou explicar para vocês por que eu coloquei essa palavra centro aqui, né? Mas é uma pizza de calabresa do centro e uma pizza de calabresa do bairro. E a gente já vai entender por que temos isso aqui. Mas isto que eu acabei de mostrar para vocês são as classes de domínio que representam as classes principais do projeto, do produto, né, que essa pizzaria trabalha, tá certo? Agora, quando eu olho aqui, eu também tenho uma classe chamada pizzaria. A pizzaria, ela tem uma localidade, ela também é uma classe abstrata, ó. Também é uma classe abstrata, e ela tem duas localidades. Ela tem a localidade no centro e no Água Verde. Então, eu sei que as pizzas, né, a pizzaria tem duas localidades. E ela tem aqui um método abstrato, ó, que é produzir pizza, e ela tem aqui um outro que é pedir pizza. Então, essas são algumas implementações da pizzaria. Então, quando você vai pedir pizza, você passa o sabor, ele manda produzir, aí ele chama esse método produzir, que é abstrato, e aí ele começa a preparar a pizza. Com detalhe, esse método produzir pizza abstrato, vocês vejam que ele não tem chaves aqui no final. Por quê? Porque ele é abstrato, ele não pode ter aquelas chaves, ele não pode ter isso aqui, tá? Por quê? Porque ele é abstrato. Se ele é abstrato, quem for estender pizzaria vai ter que implementar isso aqui. E aí quem é que implementa essa pizzaria? Aí nós temos duas aqui, ó. A pizzaria do centro, tá certo? Que extende de pizzaria e implementa o método produzir que eu falei para vocês. Ó. E a mesma coisa a pizzaria Água Verde. Então está localizada no outro bairro. E quando for chamado a pizzaria Água Verde, basicamente ela serve as mesmas pizzas que a pizzaria do centro. Um detalhe, a sabor queijo, ela retorna a mesma. Para o sabor vegano, ela retorna a mesma. Para o calabresa, por acaso, ó, veja que a pizzaria do Água Verde, ela retorna a pizza de calabresa do bairro. Então, por alguma razão lá, vamos considerar assim, por uma razão de tempo para fazer entrega, a quantidade de pedidos é muito grande, então ela tem uns condimentos, ela é feita de uma forma diferente da pizzaria do centro, tá? Que atende uma periferia menor, uma quantidade menor. Então eu vou precisar de uma implementação específica para esse tipo de pizzaria para a pizza calabresa do bairro, tá vendo? E aí eu posso vir aqui só dizer, ó, que eu vou ter a pizza de calabresa do bairro, que é esta aqui. Então, ela tem aqui a implementação dela e faz para mim a fabricação dessa pizza de uma forma diferenciada. Então, isso aqui é um conjunto de classes que dão para mim toda a estrutura de funcionamento do domínio da minha aplicação. Tá? É toda a lógica de negócio dessa pizzaria está neste pacote de domínio. Agora, eu vou precisar usar aquele domínio na minha aplicação aqui. Mas como que eu vou usar toda esta quantidade de domínios na minha aplicação e eu vou tentar evitar de chamar aqui, ó, vejam vocês que aqui nas dependências eu não tenho nenhum vínculo com as classes concretas, que é a pizza de calabresa, de pepperoni, a pizzaria do centro, Água Verde, elas não estão aqui. Então, o objetivo principal de utilizar o Abstract Factor é justamente para evitar que gere essas dependências, ou seja,
eu estou produzindo um baixo acoplamento entre a minha aplicação e o conteúdo de domínio. Tá? Este é o foco desse trabalho. E como é que eu consigo isso aqui? Eu consigo através daquelas factors que o padrão Abstract Factor oferece para mim. Então, para começar agora, nós vamos olhar nas factors e vamos olhar a interface inicialmente, que é esta aqui, ó, que é a Abstract Factor. Então, a Abstract Factor é apenas uma interface que define como eu posso pedir uma pizza pelo sabor, tá certo? Então, isto é o Abstract Factor. Como ela é uma interface, ela não pode ser instanciada e ela tem que ser implementada por alguém. E ela é implementada por essa Pizzaria Factor aqui. Então, quando eu venho aqui, vejam vocês, a Pizzaria Factor implementa, ela é uma classe que implementa Abstract Factor, mas ela não implementa total ainda. Ela só implementa um método chamado aqui, ó, getFactor, que me retorna um abstract, a fábrica, né, pela localidade. Ó. Então, se eu mandar aqui uma localidade centro, ele verifica para mim que a localidade que eu quero é centro e fabrica para mim esta factor aqui, ó, que é a Pizzaria Centro Factor. Ou, se eu não mandar, ela faz da Pizzaria Água Verde Factor. Então, com base na localidade que eu mando. Ela retorna para mim uma das fábricas de pizza, né, que é a do centro ou do Água Verde. Mas quem implementa, veja que a Pizzaria Factor ainda é uma classe abstrata, ela é uma classe intermediária. Quem implementa a Pizzaria Factor são essas duas. Ó. A Pizzaria Água Verde Factor, ó, pode ver que ela estende Pizzaria Factor aqui. Agora sim, agora chegamos na classe concreta. E aí, ela tem aqui a implementação, ela chama a Pizzaria do Água Verde, para poder trabalhar com essa pizzaria. E aí eu posso pedir pizza. Quando eu fizer esse pedir pizza, eu sei que eu estou pedindo da Pizzaria do Água Verde. A mesma coisa na Pizzaria do Centro. Quando eu chamo o Pizzaria Centro Factor e eu chamo aqui pedir pizza, eu sei que essa pizzaria é a Pizzaria do Centro. Tá vendo? Então ele está usando esse factor para poder criar a fábrica de pizza. E a fábrica de pizza vai fabricar um produto para mim. Então, é uma fábrica da fábrica. Tá vendo? Então, olhando isso aqui tudo agora ali na implementação, vamos ver como que isso aqui funciona. Mais uma vez, lembrando vocês que o objetivo é justamente evitar isso aqui, né? Ó, eu poderia fazer isso aqui. Ó, fazer o quê? Utilizar a pizza de pepperoni ou Pizzaria Centro aqui na minha main, aqui na minha classe app. Mas só que eu começo a gerar dependências aqui, que é justamente o que os padrões dos projetos estão tentando evitar. Tá, ok? Então, para isso, é óbvio que eu não vou manter isso aqui, vou comentar, vou eliminar essas dependências ali. E aí sim, e aí eu vou utilizar aqui os factors, e eu posso usá-los de formas diferentes, tá? Eu poderia fazer igual eu fiz aqui, ó, Abstract Factor, eu passo New Pizzaria Água Verde Factor, e depois eu só peço a pizza, ó. Isso aqui já é suficiente para ele saber para mim. Se eu executar isso aqui, vamos rodar. Então aqui, Pizzaria App, deixa eu salvar aqui, Pizzaria App, rodei, olha o resultado, ele vai lá pegar preparando a pizza de calabresa, assando, cortando, pizza solicitada saiu para entrega. Qual a classe que ele utilizou? A pizza de calabresa bairro. Tá vendo? Como é que ele soube que era a pizza de calabresa bairro? Ora, eu pedi que era a Pizzaria do Água Verde, ele já sabe que é uma pizza do bairro. E aí eu só mandei aqui o sabor calabresa para ele, ele já fez. Então essa é uma forma de usar. Eu poderia fazer assim, utilizando aquele getFactor que eu criei também lá. Então aí eu isolo, inclusive, a dependência, porque eu estou com a dependência aqui ainda da Pizzaria do Água Verde, tá vendo? Então se eu mudar e fizer neste modelo aqui, ó, veja que eu tiro a classe concreta, fico só com o Pizzaria Factor aqui, ó, daí eu dou um getFactor dizendo qual a localidade que eu quero. Aqui eu quero a do centro. Então quando eu pedir a pizza aqui nessa factor, ele vai retornar para mim
a pizzaria do centro. Executei, vamos ver esse código aqui. Vamos lá. Ó, veja que a pizza calabresa que ele trouxe para mim é a calabresa do centro, né? Por quê? Porque eu estou pedindo para ele utilizar esta factor aqui, ok? Então, pessoal, com isso aqui a gente encerra mais uma visão de mais um dos padrões aí de projetos, ok? Voltando lá para a apresentação. Este padrão Abstract Factor foi o que a gente acabou de ver no Eclipse lá então, que a gente tem uma fábrica abstrata, né, Abstract Factor, as factors concretas, que no caso lá era a pizzaria do centro e pizzaria do Água Verde Factor, os Abstract Product, né, que é a pizza na verdade, a pizza era o produto abstrato, a gente só estava trabalhando com um, mas a gente podia pedir vários tipos de produtos diferentes para aquele produto. E a gente fez isso tudo utilizando o padrão Factor, Abstract Factor, de forma que o cliente, que no nosso caso lá era a pizzaria app, não conhecia as implementações nem das fábricas, e nem das fábricas de pizza, e nem das fábricas de objetos aqui, pizza, tá ok?